Olá, tudo bem, irmãos? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estou aqui hoje para fazer esse vídeo para responder perguntas dos irmãos. Me chegou muitas perguntas de muitos irmãos me fazendo a mesma pergunta de como jejumar, qual é o jejum perfeito que Deus aceita. Porque nós temos visto aí na sociedade, muitas pessoas fazem vários tipos de jejum de alimentos, jejum de água, jejum de refrigerante. E se esse tipo de jejum é válido? Eles estão me perguntando isso. Porque uns acham correto, outros não acham. E vieram me perguntar qual que é o jejum que é aceito por Deus. Irmãos, antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar vocês que a própria Bíblia nos ensina como jejumar de forma correta. Não há dúvida. Então nós temos que pegar lá do começo da Bíblia, para que a gente venha ter uma noção de como esses homens jejuavam e como eles recebiam, eles recebiam o merecimento, o que eles queriam. Antes de tudo, vamos começar por Abraão, que ele é o pai, de todas as nações. Observamos que quando Deus ele exigiu de Abraão que Abraão fizesse um holocausto para ele, ele foi aonde? Deus mandou ele subir aonde? No monte. Calma aí, talvez você já vai pensar que eu estou falando que para jejumar tem que ir no monte. Assista esse vídeo até o final, por favor. Não termine por aqui achando o que eu vou falar. Assista esse vídeo até o final, para você ter uma conclusão do que eu estou falando. Porque se você pega pela metade e já acha que já sabe, você está enganado. Então assista até o final esse vídeo, eu peço para você. Então vamos lá. Abraão ele subiu ao monte para fazer o sacrifício dele. Aquele sacrifício era tipo um jejum. Ele subiu ao monte com quem? Com quantas pessoas? Ele subiu ao monte com toda a família dele, com toda a congregação? Não. Quando ele estava no monte, ele estava só com ele e o filho dele. Até um certo instante, ele ainda tinha as pessoas que estavam ajudando ele a chegar até o monte. Porque ele já era, nós não podemos esquecer que Abraão era idoso. Ele já estava com 100 anos de idade. Mais de 100 anos, Porque 100 anos de idade foi quando ele teve o filho dele. E mostra também, Deus também nos mostra outro homem que jejuou, que foi o Davi. Davi fez um jejum totalmente diferente. Davi não subiu ao monte. Davi se vestiu de saco. Se humilhou diante de Deus. Observa a diferença do jejum. O jejum de Abraão, o sacrifício de Abraão e o jejum de Davi. Davi, ele se vestiu de saco, jejuou, não comeu nada, enquanto o filho dele estava doente. Diante de Deus, para Deus curar o filho dele. E Deus não ouviu Davi. Davi era rei aqui na terra. Ele era a pessoa aqui na terra.
E Deus não ouviu Davi. Davi estava dentro da sua casa orando, né? Aí nós vemos que veio Jesus. Jesus jejuando. Quando Jesus jejuava, ele ia ao monte. A gente observa que ele ia ao monte. Mas ele ia ao monte com 2 ou 3 pessoas. Ele não ia ao monte com toda a congregação, com todo como fala? Ele tinha os seus seguidores, sem falar nos discípulos. Mas ele não juntava aquela turma toda e ia para o monte orar. Ele ia sozinho. Muitas das vezes ele deixava ele ia com 2 ou 3 discípulos e ele deixava ele num certo lugar e ele subia ao monte sozinho para falar com Deus. Aí você me pergunta, então, para mim jejumar eu tenho que subir ao monte? Não. Você não tem que subir ao monte para jejumar. A Bíblia fala, que nos ensina como que nós devemos jejumar. Nós não devemos subir ao monte. O próprio Jesus, ele disse, quando queres falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, em segredo. Então você procura um lugar calmo. Por que Jesus ia ao monte? Porque ele não tinha um lugar calmo para ele ficar. Porque Jesus, ele não tinha uma casa. Ele morava com os pais dele, mas os pais dele tinham um monte de filhos. Não creio que na casa de Jesus tinha um lugar para Jesus falar assim, isso aqui é meu lugarzinho onde eu oro, onde eu jejuo. Jesus nem parava na casa dele. Então ele não tinha um lugar habitável para ele falar assim, essa é a minha morada, essa é a minha habitação, essa é a minha casa. Porque ele era rodeado de pessoas o tempo todo. Ele não descansava, ele não dormia? Sim, ele dormia, ele descansava, mas ali onde ele deitava, onde ele descansava, eu creio que era muita gente observando Jesus, porque Jesus era uma pessoa que tinha poder. Então eu creio que o pessoal ficava em cima dele 24 horas observando até ele dormir, comer. Principalmente, né, os filisteus, que eles, né, tentavam, né, os hipócritas, eles tentavam, né, os filisteus que eu falo, pessoas, os escribas, né, os fariseus, que fala na Bíblia. Então eles procuravam, né, uma maneira de pegar Jesus para condená-lo. Alguma fala, algum gesto para condenar Jesus. Aí então Jesus não tinha, né, um lugar onde ele podia ficar em segredo com Deus, orando, falando com Deus. Então ele ia ao monte fazer isso. E nós observamos esses 3 tipos de jejum. O jejum de Abraão, quando ele foi sacrificar o filho dele. O jejum dele foi aceito. Porque ele estava o quê? Ele estava buscando o quê? A espiritualidade. Ali ele estava buscando o quê? A santidade. A obediência com Deus. O jejum de Davi. O que Davi estava buscando? Davi estava buscando algo em favorecimento dele, da pessoa dele. Ele não estava buscando algo espiritual para a vida dele. Ele estava buscando algo material para a vida dele. Porque ele estava buscando a vida do filho dele. Então, observamos que a vida do filho dele seria o quê? Seria um bem íntimo para ele, um bem material para ele, materialmente falando para ele, né? Aí nós vemos o jejum de Jesus.
quando Jesus subia ao monte orar, claro, ele ia em jejum. Porque você subir um monte e ficar lá horas e horas lá nesse monte orando, você estava em jejum. Talvez você fale assim, não precisamente em jejum. Mas ele estava em jejum, Jesus estava em jejum. Só que Jesus buscava o quê? Qual que é o jejum que Jesus buscava ali? Qual o propósito do jejum que Jesus estava buscando naquele lugar? Ele estava buscando a espiritualidade. Ele estava buscando forças para ele conseguir, né, transmitir a palavra de Deus. Agora eu pergunto para você, o que você busca hoje no seu jejum? Você busca alcançar um objetivo? Você busca alcançar o quê? Um carro? Você busca alcançar um bom emprego? Você busca alcançar algo material para você? Você não busca alcançar a espiritualidade. A santificação diante de Deus você não busca. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós oramos, pedimos, mas pedimos de forma errada. O próprio Jesus falou, vocês buscam, mas vocês pedem de forma errada. Por que errada? Porque vocês buscam, vocês pedem coisas materiais. Aí quando vocês pedem materiais, vocês até alcançam. Você pode até alcançar. Mas a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus está o quê? Distante. Não está alinhada. Aí você vai e busca, aí eu quero um carro, eu quero um emprego bom. Deus dá. É isso que você quer? Então toma. Mas a sua santificação para com Deus, a sua espiritualidade é zero. Aí vem, você está no emprego que Deus te deu, que você pediu, você orou, você jejumou, Deus vai lá e te dá. Tudo bem, você quer isso? Eu dou. Você fica toda feliz, a Deus me deu um emprego, tudo bem. Só que você não pediu sustentação espiritual para você viver naquele emprego. Muita gente pede um marido, um esposo, uma esposa. Deus dá. Mas só se você não tem o quê? Força espiritual para conseguir manter aquele casamento. Tá entendendo? Por que nós pedimos errado? Não adianta, irmãos, vocês participarem de grupo, né, de oração, ficar orando em algum propósito único. Vocês podem até juntar mais de 20 pessoas para orar para Deus, curar alguém. Mas nós temos que jejumar para alcançar a espiritualidade. Porque a espiritualidade é tudo, irmãos. É tudo. Porque se você está tendo conhecimento, você está fortalecido espiritualmente, você vence o mundo. Você vence o mundo. Então todas as coisas vos são acrescentadas. É o que a Bíblia fala. A sua palavra vai ter poder, porque Deus vai te suprir de entendimento. A Bíblia nos ensina a buscar sabedoria, a conhecimento, e isso é espiritualidade. A sabedoria é espiritual. O conhecimento é espiritual. Não é uma coisa carnal, não é uma coisa material, mas é uma coisa espiritual que você alcança de Deus, que você venha pedir para Deus. Porque se você tiver sabedoria, você vai saber entrar em todos os lugares, conversar com todo mundo. Então nós temos que pedir algo espiritual, não material. É esse o verdadeiro jejum. E você me pergunta, como muitos irmãos me perguntaram, eu devo ficar sem comer para jejumar?
Olha, a Bíblia fala que o próprio Deus falou, ele diz assim, obediência quero e não sacrifício. Obediência quero, o que significa obedecer? Você obedecer a palavra de Deus. Você pedir a Deus com obediência, com sinceridade. Não adianta você sacrificar o seu corpo, mas se você não estiver ali na espiritualidade, se você não estiver vivendo uma vida santificada diante de Deus, em obediência aos mandamentos dele. Quantas vezes você vê pessoas que estão jejuando? Elas vêm na sua casa, você oferece algo para elas, elas dizem, eu não posso, irmão, porque eu estou jejuando. Mas vamos lembrar, qual que é o verdadeiro jejum? Você tem que sair do mundo. Você tem que afastar do mundo. Quando você se afasta do mundo, você pode jejumar horas, algumas horas. Você pode estar comendo. Você tira, eu vou jejumar durante 3 horas. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus durante 3 horas. Ali você não come, não bebe nem nada. Fica só lá dentro, só você e Deus. Ah, irmãos, na minha casa é impossível jejumar. Eu não consigo jejumar. Junta um dinheiro, um conselho que eu te dou. Talvez você vai até dar o dízimo na igreja. É um conselho que eu te dou e é um conselho muito válido. Talvez na sua casa você não tem como orar, não tem como jejumar, porque a sua casa é muita gente que habita na sua casa. É muito barulho. Ali tem televisão, tem gente gritando, tem cachorro latindo. Você não consegue ter uma vida santificada ali naquele momento com Deus. Então, um conselho que eu te dou. Nós temos, em todo lugar, tem. Se você mora na cidade, vai para um hotel. Vai para um hotel, vai lá, fica um dia no hotel, fecha a porta lá no hotel, e ninguém vai te perturbar lá. Paga uma diária, fica lá no hotel, fala, hoje eu vou jejumar, vou tirar hoje para jejumar. Você pode até tirar, faltar do serviço, que Deus não vai te prejudicar, você não vai ser prejudicado nisso. Pode faltar um dia no serviço, se for descontar, deixa que desconta aquele dia trabalhado. Mas tira aquele dia da semana, ou um domingo, um sábado. Ah, eu vou sair com a minha família, eu vou... Não, tira aquele sábado, que talvez você não vai atrapalhar nem seu trabalho, né? E nem o seu trabalho na igreja, e nem trabalho nenhum. Tira aquele sábado, vai para um hotel, tranca-se no hotel e fale com Deus. E faça o seu sacrifício ali no hotel. Você e Deus. A única companhia que você vai ter é Deus. Mais ninguém. Esse é o melhor jejum que você faz. Porque quando você quer fazer jejum no meio da sociedade, você não faz um jejum certo, um jejum correto. Você não vai ficar em sintonia com Deus. Por que eu digo isso? Porque você vai ouvir alguém conversando com você, falando, vem trazer uma notícia, o outro você vai assistir televisão, o outro você vai ficar pegando o celular. E quando você for para esses lugares fazer um jejum, só você e Deus, nem abra celular. Isola celular. Morreu para o mundo. Morre absolutamente para o mundo no sentido espiritual. Falei, eu não quero ver celular, não quero ver TV, não quero ver nada. É o que eu estou falando para vocês. É um encontro com você e Deus. Esse é o melhor jejum. Não precisa subir em monte, não. Não precisa andar. Ah, eu vou para o monte orar. Palhaçada, né? É uma palhaçada. Eu vou para o monte orar. O monte é para quem não tem onde ficar. E não tem dinheiro e quer jejumar.
E olha, irmãos, hoje em dia para você ir para o monte é muito perigoso. Eu já vi muita gente, onça, atacar pessoas. Vai para um quarto, a Bíblia fala, entra dentro do seu quarto, fecha a porta. Eu lembro que eu estava precisando de um milagre. E eu não tinha como orar, porque na minha casa eu tinha 3 filhos e eu precisava de algo material. Eu estava orando, buscando algo material, porque estava tudo trancado na minha vida. Esse dia eu estava buscando algo material. Eu fui, porque eu não tinha esse entendimento de buscar algo espiritual, né? O espírito. Eu não tinha esse entendimento, porque eu ainda estava naquela fase de aprendizado da palavra de Deus. Deus me ensinou muitas coisas, porque aí eu entrei num quarto totalmente distante da minha família, distante de todo mundo, fechei a porta e ali eu jejuei. Fiquei o dia todo sem comer, sem beber água, conversando com Deus, pedindo misericórdia. Deus me ouviu. Deus me ouviu. Mas eu me isolei de tudo, de todos. Nesse dia Deus me ouviu. Aí eu pergunto, aí você vai falar assim, mas se Deus ouviu para você buscando algo material, você não acha que é válido a gente orar para buscar algo material? Depois desse jejum que eu tive, eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei a perceber que muito jejum que eu fazia para algum material eu não conseguia. Muito jejum que eu fazia para obter algo material eu não conseguia. Eu não conseguia obter esse algo material. E eu me indagava com Deus, por que Deus que o Senhor não me dá? É algo que é bem para mim, vai ser bem para minha família, por que isso não acontece? E Deus me mostrava aquele versículo. Obediência quero e não sacrifício. Sempre Deus me mostrava esse versículo, obediência quero e não sacrifício. E eu falei, eu vou mudar a minha forma de jejumar. Não vou mais jejumar para Deus, pedir nada para Deus. Eu vou só jejumar para Deus aumentar a minha espiritualidade, para Deus me dar entendimento, sabedoria, para me lidar com as coisas materiais, com as coisas espirituais. Porque você tem que ter entendimento, você tem que ter força para lidar com certas situações. Tem muitas pessoas que acham que eu sou muito rígida na minha fala, que eu não tenho freio na minha fala. Mas, irmãos, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. O que eu tenho que falar com você, o que é verdadeiro, eu falo. Porque Deus me ensinou assim. Porque a nossa palavra, irmãos, tem que ser sim, sim, não, não. O que passou disso é do maligno. Então, muita gente vem, porque o diabo, ele vem com palavras persuasivas. Essas são as coisas que o diabo faz. O diabo vem para você, e eu observei realmente, irmãos, quando você vê uma pessoa falando com você, você está em razão, ela magoou você, olha, é demônio. É demônio falando com você. Observa como que Jesus falava com os discípulos. Nós temos que observar, ler a Bíblia e observar como Jesus falava com os discípulos. Quando vocês podem ter um exemplo que eu gosto muito de passar para vocês, é quando Deus estava reunidos na mesa com os discípulos e ele estava comentando lá que ele ia ser morto, eles iam prender ele e no terceiro dia ele ia ressuscitar e tudo. Pedro virou e falou para ele, nós não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor, mestre. Ele virou para Pedro e falou, afasta de mim, Satanás. Porque aquela palavra de Pedro era uma palavra o quê? Persuasiva, uma palavra que estava dando assim, um acalento, uma força para Pedro, para Jesus. Mas Jesus imediatamente falou, afasta de mim, Satanás. Aí você fala, mas Pedro estava com Satanás? Pedro era endemoniado?
Irmãos, qualquer um de nós somos endemoniados. Qualquer um de nós podemos estar sujeitos a demônios, porque o demônio é espírito. E se o nosso corpo, o nosso espírito está enfraquecido, é claro que o demônio vai tomar conta. Não podemos esquecer da história, né, de Jó. Jó era um homem íntegro. O próprio Deus disse para Satanás que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus. O próprio Deus falou para Satanás. Aí o que acontece? Aí por isso que eu estou falando para você, Satanás, ele entra aonde ele quer. Ele é espírito. Aonde ele quer, ele entra. Então nós temos que entender, nós temos que buscar a espiritualidade. Deus vai conversando com Satanás, e observa que Deus sempre está na presença de Satanás, né? Ele está lá conversando, perturbando. Então ele chegou na presença de Satanás, Satanás foi ao encontro de Deus, como os filhos de Deus também sempre estão na presença de Deus. Os filhos de Deus que eu falo são os anjos, querubins, serafins, todos os espíritos, né, que Deus criou. Então, o Satanás também, né, entrou na presença de Deus, junto com os anjos, e veio falar para Deus. Deus mostrou para Satanás que ninguém ali na terra era mais justo do que ninguém. Observa a palavra, ninguém na terra era mais justo do que Jó. Aí o que acontece? Satanás vira para Deus e falou assim: claro, você dá tudo para ele, por isso que ele é justo. Aí Deus permitiu que Satanás provocasse Jó. Então vai, provoca. Aí você fala para mim, Jó era um homem espiritual, era um homem temente a Deus, muito temente a Deus. O diabo ia entrar em Jó? Ia destruir Jó? Se ele era temente? A Bíblia fala que os anjos acampam ao redor daqueles que temem e amam a Deus, protegendo. Sim. Mas só que o diabo, ele veio por permissão de quem? De Deus. A tentar Jó, perturbar Jó. Tanto que Deus falou para Satanás: você pode destruir o corpo dele material, mas você não destruir a vida dele. Não toque na vida dele, no espírito dele. Coisa maravilhosa, né? Aí a gente observa que nós devemos buscar o quê? A espiritualidade, irmãos. E observamos que o Satanás, ele tocou só no corpo. Ele não tocou no espírito de Jó. Porque Jó, ele não pronunciava palavras ofensivas diante de Deus. Ele nunca amaldiçoou Deus. Por quê? Porque Jó não foi atacado no espírito. Nós temos que buscar a espiritualidade. Nós temos que fortalecer o nosso espírito. Porque se você não fortalece o seu espírito, o diabo faz uma devastação, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Então é necessário a busca maior pela espiritualidade, pela santificação espiritual. Essa é o melhor jejum que você faz. Buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós não devemos estar no meio de muita gente, porque você não vai conseguir. Um fala daqui, outro fala dali. Eu fico assim, abismada quando eu vou numa igreja e tem mais de 1000 pessoas orando ao mesmo tempo, falando alto. Eu fico imaginando como que aquelas pessoas conseguem, porque eu não consigo. Vai numa feira e chega todo mundo. Eu estou dizendo isso, vamos aqui imaginar, você é vendedor numa feira. Aí ali
tem um monte de banquinha, né? Um tem ali o tomate, o alface, o agrião, a batata, a cebola, a beterraba, a cenoura, tudo ali em cima naquela banca ali para vender. Aí juntam umas 10 pessoas em cima daquele vendedor. Eu quero quantas isso, quanto aquilo, quanto aquilo, quanto aquilo, você fica o quê? Você vai dar conta de atender todos no mesmo tempo, na mesma hora? Você fica maluco. Você fala, para aí, eu quero atender esse daqui primeiro. Assim mesmo é Deus para conosco. Como que você quer que Deus ouve tanta gente no mesmo tempo? Não tem como, irmãos, não tem como. Aí você fala, mas Deus é Deus, ele responde nossas orações. Sim, mas a Bíblia fala com ordem e decência. Ordem e decência. Ora em favor de todos. Por isso que existe um cabeça. Olha por todos. Pede a proteção por todos. Agora, se você quer pedir algo especial para com Deus, é o que eu estou te falando. Você tem que falar com Deus em segredo. Para Deus ouvir você. Porque senão é só blá 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 blá, Deus não vai ouvir. Você grita, grita, grita. Faz igual aqueles profetas, né? De Baal. É a mesma coisa. Gritando, gritando lá para acender o fogo, para Baal acender o fogo lá, mas para o Deus deles acender o fogo lá, né? O fogo deles não acenderam. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter entendimento, vamos buscar a espiritualidade. Você quer fazer um jejum? Você quer jejumar? Busque, faça um jejum para a sua edificação espiritual. A Bíblia nos ensina a todo momento. E olha que eu não peguei a Bíblia nem um pouquinho para nem citar nenhum versículo para você. Mas não precisa. Quem tem conhecimento da palavra de Deus sabe do que eu estou falando. Talvez você fale, mas eu não tenho conhecimento. Onde está isso na Bíblia? Vai ler. A sua obrigação é ler a Bíblia, ter conhecimento da palavra de Deus. A sua obrigação é isso. É de conhecer a palavra de Deus. Você não está seguindo o seu Deus? Então, eu deixo aí essa explicação de como jejumar. Lembrando que Deus disse: obediência para você é mais fácil fazer um sacrifício. Tem muita gente que fala, eu estou em jejum. Ah, não, eu estou em jejum. Mas naquele tempo que ela está em jejum, ela em nenhum momento ela se encurvou diante de Deus e pediu sabedoria, pediu força. Fica o jejum o dia inteiro trabalhando lá em jejum. Como que você vai trabalhar em jejum? Eu pergunto para você, como que você trabalha em jejum? É para passar fome. Só do corpo. Porque o seu espiritual você não está conseguindo nada. Porque você não fala com Deus. Se você fica lá, hoje eu estou em jejum. Aí, ok, você está em jejum hoje. Mas você está ali, ó, olhando, trabalhando no seu trabalho. Vou dizer isso, no seu trabalho. Eu estou em jejum. Deus, eu vou fazer tantas horas em jejum para que o Senhor me abençoe, tal coisa, tal coisa. Mas essas horas que você vai estar em jejum, por nenhum momento você falou com Deus. Você está em jejum só de comida. O seu intelectual, o seu espírito, em nenhum momento sintonizou com Deus. Você está observando como que é diferente? Em nenhum momento você observou com Deus. Então, quando você quer fazer um jejum, faça como eu falei.
Se na sua casa não tem como, hoje em dia está muito fácil fazer jejum em casa, porque você pode, né, entre você, porque a maioria das pessoas trabalham, então talvez na sua casa todo mundo trabalha, então falta aquele dia que todo mundo está trabalhando, que não tem ninguém em casa, faça. Ou então vai para um hotel. Mas fale com Deus. Fica só você e Ele, em sintonia, conversando o tempo todo. Conversa com Deus. Esse é o melhor jejum. Faça algo para agradar Ele. E o que você faz para agradar Ele? Ajuda um próximo. Você pode estar profetizando a palavra dele, distribuindo mensagens de fé. Você pode pegar mensagens do próprio YouTube, gente. Com o telefone mesmo na mão, você faz um trabalho. Que trabalho? Você pega aquelas mensagens. Se você quiser, até aqui no meu canal tem muitas mensagens evangélicas aqui. Vai compartilhar. Compartilhar a mensagem. Eu tô ali, eu tô... O que você está fazendo? Você está fazendo algo para quem? Você está profetizando, você está falando de quem? De Cristo para alguém. Porque é o nosso dever. A nossa obrigação é essa. Espalhar o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. Não adianta você jejuar e não pregar o Evangelho de Cristo. Talvez você está jejuando, mas nem no seu trabalho as pessoas têm uma noção que você é um evangélico. Por quê? Você fala palavrão, você usa roupas escandalosas, ninguém nunca viu você pregando a palavra, nunca viu você orar quando vai alimentar, quando você está alimentando, nunca ninguém viu você orar, abaixar a cabeça e falar com Deus em segredo. Nunca ninguém viu isso. Vai ver você falar palavrão, você usar roupa escandalosa, você ir em lugares que é ilícito, né? Ir na praia de biquíni, ou de sunguinha para homem, né? Andar, não sair do cinema para ver filmes de horror, né? Na internet, no WhatsApp. Fica compartilhando mensagens ilícitas. Não adianta, irmãos, não adianta. Nós temos que viver, nós estamos nos últimos dias aqui na Terra. Então, faz de tudo para você ter uma comunhão íntima com Deus. A seu amigo tem que ser Deus. Não traia seu amigo. Não traia ele. Para você ter uma vida mais consagrada com Deus. E não fica passando a mão na cabeça de ninguém. Diga sempre a verdade, porque a verdade te libertará. Porque quando você passa a mão na cabeça das pessoas, acham que eu falo duro, mas eu falo a verdade. Doa a quem doer. Eu não meço palavras para dizer a verdade. Eu não fico medindo, você é minha mãe, você é meu pai, você é meu irmão, você é minha tia, você é minha sobrinha, você é minha parenta, você é meu vizinho. Eu não meço palavras. Se eu tenho que dizer a verdade, doa a quem doer, mas você precisa ser liberto. Eu estou falando isso para o seu próprio bem. É para você ser liberto das garras, porque quem gosta de veludo é o Exu veludo. Tem Exu veludo. É Satanás. Você sabia disso? Quem gosta de veludo é Satanás. Até tem um Exu por nome de veludo, para você ter uma ideia do mundo espiritual. Tá bom? Fica aí essa dica para você. Quer se santificar diante de Deus? Procure a espiritualidade. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e siga a Deus em obediência aos mandamentos dele. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.